Olá, a nossa reflexão de hoje ela vai ser com base no item 13 do livro Pão Nosso, que é uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel e faz parte da coleção Fonte Viva. Esse tema ele tem o título Estações Necessárias e inicia assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Essa passagem nós vamos encontrar em Atos, capítulo 3, versículo 19. E Emmanuel ele vem discorrer sobre essa passagem da seguinte forma: nós vamos pegar apenas alguns tópicos. Os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas procedências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados, junto aos mensageiros divinos. Enorme percentagem de espíritas de espiritistas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Tudo isso constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. Bem, então o título do tema que Emmanuel nos trouxe é Estações Necessárias. E quando se fala em estações, um dos primeiros pensamentos que nos vem à mente é sobre as estações do ano, as estações climáticas, ou seja, primavera, verão, outono, inverno. Cada estação com as suas particularidades, as suas temperaturas variadas, as suas cores diferenciadas, e cada estação também ela vem despertar em nós um tipo de sensação, um tipo de sentimento. Isso acontece por quê? Porque nós estamos em total conexão com o meio em que vivemos, então nós estamos, sujeitos à influência deste meio também. Mas estação também, nós vamos lembrar das estações como paradas para os meios de transportes, sendo as estações ferroviárias, as estações rodoviárias, com as suas chegadas e partidas de um trem, de um ônibus, gente vindo, gente indo, gente se encontrando, se despedindo, tudo isso despertando emoções e sentimentos em todas as pessoas. Mas também podemos pensar em estação como uma simples parada, a chegada de algo, a chegada de um novo tempo ou simplesmente a chegada de um tempo. Pode ser tempo de conhecimento, tempo de busca, tempo de descobertas. E qual será a nossa estação necessária? Para que nós precisamos de uma estação? Para que nós precisamos de uma parada? Será que nós podemos considerar esse tempo que estamos vivendo na pandemia como uma estação? Uma estação necessária? Então vamos conversar. Então o texto de Emmanuel, ele, falando mais propriamente do texto, ele vem nos chamar a atenção acerca do pensamento de que alguns espiritistas acreditam que pelo fato de frequentarem algumas vezes a casa espírita já estão aptos para algumas revelações. E Emmanuel, ele diz que ele concorda que essa preparação é válida, mas não é tudo. Então de nada nos adianta somente nós frequentarmos as exposições doutrinárias, para o nosso caso, os espíritas na casa espírita, e não estarmos fazendo nenhum uso do que estamos recebendo lá, do que estamos ouvindo, do que deveríamos estar aprendendo. Não estamos interiorizando todo aquele conhecimento recebido. Porque se nós interiorizássemos esse conhecimento, aí sim nós iríamos usá-lo para o nosso melhoramento. Então o que nós estamos fazendo com todo o conhecimento que tem nos chegado, com todo o conhecimento que a doutrina espírita fez com que chegasse a cada um de nós? Vamos pensar?
Mas vamos continuar com o texto de Emmanuel. Então, Emmanuel prossegue no texto dizendo assim: a palavra de Pedro à massa popular contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com o Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta, a fim de alcançar a época do refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. E qual foi a palavra, a passagem de Pedro, lá em Atos, que Emmanuel escolheu para nos falar? Vamos lembrar? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, os nossos eus, eles só serão apagados com o nosso verdadeiro arrependimento, para assim nós chegarmos ao refrigério, ou seja, para nós termos aquela sensação agradável na companhia de Deus, na companhia do nosso Pai. E para que tudo isso aconteça verdadeiramente, nós precisaremos da conversão. A coisa ela não pode ser simplesmente da boca para fora. Então precisamos de conversão, que é o que Emmanuel nos traz. E o que é conversão? Conversão é uma mudança. Então, para chegarmos ao Pai, nós vamos precisar mudar. E essa mudança, ela tem que ocorrer sempre, de dentro para fora. Não adianta colocar uma roupa nova, mudar o cabelo, não adianta. Essa atitude, essa mudança, ela é interna, é o que nós temos de mais valoroso dentro de nós. Então, a assiduidade aos compromissos religiosos, ela só contará efetivamente se ela for capaz de nos transformar intimamente para melhor. Se não é apenas uma formalidade. É um começo, digamos assim. E como iremos nos transformar para melhor? A resposta é sempre o autoconhecimento. Buscar o autoconhecimento é o que vai nos levar ao nosso melhoramento. Então, com o autoconhecimento, nós vamos aprender a controlar as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Mas como? O autoconhecimento ele tem por objetivo o nosso aperfeiçoamento moral. Lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, ela já nos esclarece. Segundo Santo Agostinho, melhorar nesta vida é de resistir ao arrastamento do mal. Então, para nós resistirmos a esse arrastamento do mal, como que nós temos que fazer? Nós temos que fazer aquele reconhecimento diário das nossas ações. Verificar qual a finalidade dos nossos atos. O que praticamos durante o dia? Foram ações do bem ou ações do mal que nós normalmente temos praticado? De que lado nós estamos nos inclinando mais? Então a doutrina espírita, ela deixa o esclarecimento para cada um de nós, ela traz isso para cada um de nós. Ela está à nossa disposição sempre, mas depende também de cada um de nós aceitar a doutrina espírita e aceitar vivenciá-la. Ninguém consegue fazer o caminho do outro, apenas a gente, que fazemos as escolhas e seguimos o nosso caminho, seja ele para o bem ou para o mal. Porque cada um de nós é capaz de converter tudo que a gente tem de negativo em positivo. Então nós somos capazes de converter esse nosso lado sombra em luz. Então vamos procurar modificar os nossos hábitos não tão bons, os nossos hábitos
que são danosos a nós mesmos e aos outros, em qualquer área da nossa vida. Se a coisa se parecer muito complicada, muito difícil, vamos conversar, começar por aquela que a gente acha que vai ser mais fácil de ser combatida. Porque conhecendo as nossas fraquezas, as nossas dificuldades e reconhecendo também que nós temos virtudes e que nós temos a capacidade de desenvolver mais e mais virtudes, a gente consegue trabalhar melhor aquilo que impede o nosso crescimento e o nosso melhoramento. Porque nós não somos só compostos por defeitos. Nós temos virtudes e vai ser na busca do reconhecimento dessas virtudes e da valorização do que temos de bom que nós vamos conseguir driblar os nossos defeitos e as nossas maiores dificuldades. Mas eu acredito que muitos dos nossos conflitos, eles são decorrentes de padrões de comportamento que a sociedade nos impõe. E que muitas vezes nós aceitamos esses padrões como se fosse uma verdade absoluta. Nós passamos a não dar valor à nossa verdadeira essência, o que é importante nas coisas da vida. E a gente passa a acompanhar, como digamos, a manada. E muitas vezes nós acreditamos que precisamos agir dessa forma para a gente ser aprovado por determinado grupo. É um triste engano. Nós não precisamos de convenções nenhuma para sermos aceitos. A única coisa que nós precisamos é ser verdadeiros e honestos conosco mesmos. Mas, infelizmente, convivem conosco os nossos maiores inimigos, que é o egoísmo e o orgulho. E muitas vezes eles acabam tomando conta da gente. Mas o pior é que esses dois, o egoísmo e o orgulho, eles são, digamos assim, amigos íntimos, Eles estão sempre juntos. E para nós separarmos esses dois, nós precisamos de muito empenho, muita força de vontade, muita renúncia e muita disciplina. Porque sem essa nossa transformação, sem essa nossa reforma, sem realizarmos a nossa verdadeira reforma íntima, não iremos sair de uma estação e descer em outra. Nós vamos ficar parados, esperando o trem passar. E esse trem pode sim demorar para passar. Podemos então ficar num rigoroso inverno, viver por muito tempo num rigoroso inverno. Daí não sabemos quando nós vamos desfrutar das delícias que é um dia de primavera. Precisamos passar pelas etapas, descer em algumas estações, mais para frente subir em outras plataformas, mas nós temos que acreditar que vencidas essas etapas, vencidas essas dificuldades, eliminados alguns erros, não voltaremos a cometer os mesmos erros. Porque só assim, não repetindo esses erros, é que nós vamos estar aptos para entrarmos em qualquer estação com passe livre. Então, para encerrar, o último parágrafo que Emmanuel nos traz. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontres e estarás informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar a seguinte. E aí, nós já compreendemos a missão do Evangelho? É chegado, o momento de começarmos a refletir sobre a ação do Evangelho em nossa vida, sobre o que é realmente importante para buscar a nossa renovação. Porque através da nossa renovação, porque será através da nossa renovação que nós vamos poder reconhecer os erros e também a extensão desses erros, arrepender-se e daí alcançar, como a fala de Emmanuel, com base em Pedro, alcançar esse aconchego na presença do Senhor. E daí
Enfim, nós vamos poder nos habilitar para sermos um trabalhador da construção do reino de Deus. Que esse reino de Deus, primeiramente, ele é construído dentro de nós mesmos. Então, sempre que surgir a oportunidade, façamos o bem. Por mais insignificante que o nosso ato possa parecer, porque esse ato pode ser considerado como uma estação, uma parada para nós. Uma estação em busca da paz que sentimos quando temos Cristo dentro de nós, quando sentimos a presença do Cristo em nós. E o que essa paz nos dá? Então, sigamos confiantes, sigamos em frente, para que possamos hoje sermos melhores do que fomos ontem e amanhã melhores que hoje. Que Jesus nos abençoe e que nos traga muita paz.